Olá, meus irmãos da Igreja Virtual. Estamos quase no final da nossa série Os 10 Mandamentos, pelo pastor Loron Wade. Estamos, na verdade, no 9º mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo 20:16. Um dia, por volta de 1870, o gerente de uma grande ferrovia no leste dos Estados Unidos teve a surpresa de receber a visita de um dos seus concorrentes. Sem perder tempo com formalidades, o homem descreveu um esquema através do qual as duas empresas teriam condições de enganar um competidor de ambas e colocá-lo fora do mercado. O resultado significaria milhões de dólares em receita para as duas empresas. De imediato, o gerente se afastou de sua escrivania e disse: Senhor, não é desse jeito que fazemos negócios aqui. Além disso, tenho certeza que o Sr. Vanderbilt não aprovaria. Não vejo por que incomodar o idoso cavalheiro com isso, continuou o homem. E não sei se lhe disse, temos uma ordem de pagamento de 10 mil dólares em seu nome, se achar conveniente usá-la. Lamento, disse o gerente. Isso está fora de questão. Eu falei 10 mil? Falei errado. Na verdade, a ordem é o dobro dessa quantia. Diante disso, o executivo se afastou ainda mais da mesa, fixou os olhos no visitante, que, interpretando mal o motivo da reação, acrescentou apressado. Mas podemos dar um jeito de subir para 30 mil dólares. Colocando-se de pé num salto, o gerente rugiu. Saia do meu escritório, saia já, seu patife, antes que eu mande expulsá-lo. Depois de o visitante ter se retirado, o secretário que tinha ouvido a conversa entrou. Encontrou o patrão sentado à escrivania enxugando a testa. Senhor, disse ele, nem sei dizer o quanto lhe admiro. Não diga nada, respondeu o chefe, erguendo a mão. A verdade é que eu precisava mandar esse homem embora depressa. Ele estava chegando perto do meu preço. O que você acha? É verdade, como parece ficar implícito nessa história, que cada um tem seu preço? Talvez eu devesse expressar-me de outra maneira. Quanto vale a sua honestidade? Você se venderia por 30 mil dólares? Bem, sejamos honestos. Não é disso que estamos tratando? Dependendo das circunstâncias, muita gente se venderia por menos. Uma frase que todos usam é o seguinte: mas todos fazem. Que tal contar uma mentira? Para evitar constrangimento, lamento muito, dona Helena, não pudemos terminar seu trabalho ontem à noite porque nossa máquina estragou. Na verdade, a gente se esqueceu completamente. Para evitar ferir os sentimentos de alguém, muito obrigado por ter mandado aqueles bolinhos. Estavam uma delícia. Na verdade, deram uma mordida e jogou o resto fora. Para economizar dinheiro, você diz, não, senhor inspetor da alfândega, não compramos nada em nossa viagem ao exterior. E aí tem um monte de bandeja de prata debaixo das toalhas. Outros, para tirar uma nota melhor. Eu tinha acabado de digitar meu trabalho, professor Silas, mas acabou a energia elétrica antes que eu pudesse salvá-lo do computador. E, na verdade, o cachorro rasgou tudo. Ei, espere aí. Estávamos falando de mentiras que acabariam com uma companhia de estrada de ferro. Não é a mesma coisa que uma inverdade comum e corriqueira. Estas são pequeninas prevaricações de todo dia. Nada de maior importância, certo? Uma vez chegou uma visita e a criança foi atender. Então, a pessoa disse, vai chamar sua mamãe, por favor?
A criança foi lá dentro, voltou e disse: mamãe mandou dizer que não está. Então a criança foi inocente e falou a verdade. Mas muitas pessoas não estão achando aquilo bonito, não gostaram daquela comida e para evitar constrangimento, para evitar ferir os sentimentos de alguém, para economizar dinheiro, para tirar uma nota melhor, mentem. Mas a Bíblia diz que não é para dizer falso testemunho contra o teu próximo. Muitas vezes a gente acha que esse falso testemunho é apenas falar mal de alguém. Mas quando você fala a respeito de você mesmo, falando que aquela comida estava boa, você está dizendo um falso testemunho contra aquela pessoa que fez. Você está dizendo que estava gostosa e você não achou. De fato, o sacerdote anglicano Joseph Fletcher quis levar a questão ainda mais adiante. Formulou um sistema ético que legitimaria a maior parte das mentiras convencionais. Em seu famoso livro sobre ética situacional, Fletcher ensinou que a ação correta num determinado caso depende da situação. Pode-se justificar até uma mentira colossal, alegava ele, se o motivo for correto. É fácil entender por que esse jeito de pensar tem influenciado milhões de pessoas. Prolongamentos populares das ideias de Fletcher tornaram a mentira mais do que socialmente aceitável e muita gente a considera até essencial. Não é difícil descobrir que a Bíblia discorda frontalmente dessa ética escorregadia. O rei Salomão diz que os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Provérbios 12, 22. Uma abominação é algo odioso e revoltante. Então, o lábio que mente é revoltante e odioso para com Deus. O apóstolo Paulo não é menos enfático. Coloca os mentirosos na mesma lista com parricidas e matricidas, impuros e raptores, em 1 Timóteo 1, 9 e 10. Considera os transgressores e rebeldes. O livro de Apocalipse une-se ao livro de Paulo, de Coríntios, e une-se a Provérbios, dizendo solenemente que o que pratica abominação e mentira não terá parte na eternidade de Deus. Apocalipse 21, 27. Vocês perceberam que esses mandamentos, nessa série dos mandamentos, vão além daquelas, por exemplo, da semana passada, não furtarás, vai muito além do que a gente conhece a respeito de furto. E esse não dirás falso testemunho vai muito além do que a gente considerava não dizer um falso testemunho. O que há de tão ruim com a mentirinha branca? Não é assim que as pessoas chamam? A mentira destrói a liberdade e a dignidade de nossas vítimas, porque é sempre manipuladora. A mentira danifica a liberdade das pessoas que se envolvem com ela, porque rapidamente se enredam no seu próprio engano e manipulação. Abraham Lincoln disse: nenhum homem tem memória suficientemente boa para torná-lo um mentiroso bem-sucedido. A mentira destrói a confiança. A mentira prejudica o senso do valor próprio do mentiroso. A mentira destrói nossa relação com Deus. Essa pode ser a menor preocupação de alguém que se esforça para sair de uma enrascada. Mas, no fim, é o efeito mais devastador de uma mentira, essa destruição da relação com Deus. Vocês sabem que para você segurar uma mentira, é necessário você fazer várias outras mentiras. O povo pode se perguntar: qual o meu nome? Afirmou Moisés. Que lhes direi? Êxodo 3:13. Então Deus respondeu, eu sou o que sou. Eu sou me enviou a vós outros. Com isso, Deus se identificou por sua característica mais fundamental.
é aquele que é. Nós temos um verso que diz: Santo, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. O apóstolo João diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo teve um início, mas Deus não. Por muitos séculos, o rochedo de Gibraltar, com 420 metros de altura, tem sido símbolo de tudo que é sólido e confiável. O pastor que escreveu esse livro diz que cresceu à sombra do Pico Pickles, uma montanha de granizo sólido chegando a 4.230 metros em direção ao céu. Mas até mesmo essas poderosas metáforas desaparecem na insignificância quando as comparamos ao caráter de Deus. A palavra hebraica mais frequentemente traduzida como verdade é emet. Na linguagem cotidiana, a verdade se refere aos fatos. Vou lhe contar a verdade. Vou lhe contar os fatos como eu os conheço. Mas a ideia bíblica de emet não é meramente a percepção de alguém que ela tem das coisas. É a natureza das coisas como elas são. Não é um ponto de vista, não apenas algo que contamos, mas é a verdade em si. O Salmo 31:5 refere-se ao Deus da verdade. O Deus da verdade também tem em Jeremias 10:10. Isso quer dizer não simplesmente que Deus diz a verdade, mas ele é a própria verdade. Ele é a própria realidade. Jesus nos adverte de que está chegando agora a hora em que milhões de pessoas serão esmagadas pelo mais poderoso e sofisticado engano de todos os tempos. Líderes religiosos altamente convincentes operarão grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos, como tem em Mateus 24:24. Este movimento é chamado de anticristo, porque a missão de Jesus desde o início foi dizer a verdade acerca de Deus. João 18:37. Quando estudamos o sexto mandamento, aprendemos não matarás, que exige que amemos ativamente nossos inimigos. Depois o nono, que a gente falou agora, né, diz não mentirás, exige que de nós o amor à verdade. Então, no sexto é não matarás, então devemos amar os inimigos. E agora, nesse nono, não mentirás, né? Não dirás falso testemunho. Não mentir de forma alguma. Não é só contra o próximo, é sobre qualquer evento. Você consegue imaginar o que isso significa? O que fazem as pessoas que amam a verdade? Se amamos a verdade, nós a buscaremos. Para nós será importante descobri-la. Jesus é a verdade. Sua vida foi toda uma revelação da verdade. João 14 e João 18. Assim, se amamos a verdade, estudaremos o significado de suas palavras e ações. Se amamos a verdade, nós a valorizamos. Jesus contou a história de um homem que estava arando e notou que o arado bateu de repente em alguma coisa dura. Era uma caixa antiga cheia de tesouros. O homem vendeu imediatamente tudo o que possuía e comprou o campo. Jesus disse que o homem fez isso transbordante de alegria. Mateus 13:44. Por que a alegria? A resposta é óbvia, não é? Ele estava feliz porque reconheceu o valor daquilo que ele tinha encontrado. O homem sabia que o tesouro valia muito mais do que qualquer coisa que já houvesse possuído. O campo na história de Jesus representa a Bíblia, a palavra de Deus. O tesouro é a verdade que ela contém. Se realmente amamos a verdade, experimentaremos essa mesma alegria ao estudar a Escritura e descobrir a beleza dos seus ensinos. Nas palavras do grande hino da Reforma, diz o seguinte: sim, que a palavra vencerá, sabemos com certeza, e nada nos assustará,
com Cristo por defesa. Sim, que a palavra vencerá, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Depois vocês podem continuar esse hino, que é o Castelo Forte, no nosso inário. Milhares de pessoas provaram que naquele tempo a sinceridade dessas palavras, enquanto ardiam os fogos da perseguição religiosa, eles estavam cantando e morrendo pela verdade. Se amamos a verdade, ela transformará a nossa vida. Se amamos a verdade, ficaremos ansiosos por transmiti-la. A profecia acerca do tempo do fim tem uma nota de grande encorajamento para nós. Diz que nem todos serão vencidos pela grande mentira. João, o revelador, viu em visão um grupo de pessoas vivendo nos últimos dias e seguindo o Cordeiro por onde quer que vá. Apocalipse 14, 4. Essas pessoas seguem a Jesus, que é a verdade. E esse seguir significa obediência sem reservas. E você? Você vai obedecer a Deus sem reservas? Você vai falar a verdade? A profecia diz no verso 5 que não se achou mentira em sua boca. Então, pensemos bem quando formos contar alguma coisa aos nossos filhos, quando formos falar alguma coisa para alguém. Se você não tem uma verdade para dizer, fique calado. A Bíblia diz em Provérbios que o tolo calado passa por sábio. Se não se achou mentira na boca dos salvos, significa que a verdade ocupa o lugar da mentira. Essas pessoas valorizaram a verdade suficientemente para buscá-la e a descobrirem. Tendo encontrado a verdade, desejam partilhá-la, porque a profecia diz que ela está na sua boca. Querem falar a respeito dela. E quem é verdade? É Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A essa altura, a história terá completado o seu círculo. E os seguidores do Cordeiro serão dignos sucessores dos cristãos primitivos que tiveram de enfrentar fortes pressões da correção política e do pensamento coletivo da época. Quando os líderes ordenaram que os apóstolos fossem açoitados, eles se retiraram, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Cristo. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Atos 5, 41 e 42. Os cristãos primitivos, assim como as pessoas que seguem o Cordeiro nos últimos dias, e nessas pessoas eu quero incluir você e eu, elas entenderam o sentido do 9º mandamento. Para eles, não dizer falso testemunho significa dar um testemunho destemido da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E dessa maneira foram dignos, nós seremos dignos, seguidores de Jesus, que disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, verso 6. Eu espero que a leitura desse livro, a conversa com vocês sobre os 10 mandamentos, essa série esteja fazendo efeito na vida de vocês como está fazendo na minha. Eu estou entendendo cada mandamento de forma única e indiscutível. Quando não é para dizer falso testemunho, é para não mentir. Não furtarás, você não pode furtar nem para tirar uma xerox de um livro que tem assim, não tirar xerox. Direitos autorais, não usar nada que seja de direito de alguém, a menos que a pessoa dê o direito a você. E aqui dizer a verdade, não só a verdade sobre alguém, mas sobre algum acontecimento, não manipulando as pessoas com mentiras, nem aumentando, nem diminuindo a verdade. Os fatos devem ser contados como realmente são.
Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, nós te agradecemos porque estamos aprendendo de forma mais eficiente sobre os 10 mandamentos. Ajuda-nos, Senhor, a só falar a verdade, não omitir a verdade, não diminuir a verdade, que possamos viver a verdade, que é o próprio Jesus Cristo, que possamos falar só o que nós sabemos de verdade. Se não soubermos, cala, Senhor, nossa boca, para que a gente possa estar em pé naquele mar de vidro, porque na nossa boca, na boca dos justos, não haverá mentira. A mentira é obra de Satanás, ele que é o pai da mentira. Nós não queremos ser seus filhos, nós queremos ser filhos de Deus, teus filhos, Senhor. Abençoa-nos e guarda-nos, guarda a porta dos nossos lábios, para que eles sejam puros e sejam um deleite para todos e principalmente para ti. Dá-nos um lugar contigo no reino dos céus. Abençoa cada um individualmente, em nome de Jesus. Amém.